Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez. Estamos indo para a 9ª lição da Escola Sabatina desse trimestre. Amor e a justiça de Deus. Gente, que lição fantástica. Como tem trazido coisas relevantes para o nosso dia a dia. E você não pode ficar sem ela. Baixe sua lição, um aplicativo, tem a lição gratuita, você pode comprar pela CPB. Se você falar para mim, pastor, eu não tenho, eu queria ter física. Mande uma mensagem no direct que nós vamos tentar mandar ela para você, mas não fique sem esse conteúdo em nome do Senhor Jesus, Filho de Deus. Porque você não pode ficar sem seu pão espiritual. E para você poder nos dar uma força, vai lá. Estamos aqui em fevereiro, finalzinho aí chegando do mês. Vai lá no YouTube, Filho de Deus, dá aquela moralzinha para nós. @PaulistaLeste e se inscreva no nosso canal. Vai lá, fique por dentro de todo o conteúdo da nossa associação e principalmente daquilo que está acontecendo aí no giro da Associação Paulista Leste. E também, se você quiser ficar falando assim, pastor, eu só quero saber da Escola Sabatina, não tem problema. Vai lá no Instagram, mips.apl, e você vai ficar por dentro de todo o conteúdo da Escola Sabatina Viva, do Ministério Pessoal, dos rios, das coisas importantes que temos aqui para oferecer para você, tá bom? Não fique de fora, comece a nos seguir, se inscreva no canal para poder dar aquela moralzinha aqui para a nossa missão. E queridos, essa lição você não pode ficar sem ela. Então vai lá, se inscreva, compre sua lição, baixe o aplicativo e fique por dentro de tudo que está acontecendo, tá bom? E olha, eu vou falar para vocês, nós estamos aqui na lição 9. E a lição 9 ela já tem um tema assim, o conflito cósmico. Trouxe nossos amigos da semana passada, pastor Charles Fabian, diretamente do Salt UniAN, obrigado aí ao IAN, tá liberando para nós o nosso professor, para estar aqui conosco. Muito obrigado, pastor Charles, que Deus te abençoe. Mande um abraço pro teu povo lá do Nordeste, povo maravilhoso. Ok, pastor Leonardo. Quero dizer da minha satisfação estar aqui com vocês mais uma vez e mando um abraço sim para todos os alunos ali do nosso seminário no UniAN, como também para os nossos amigos, os membros da Igreja do Novo Sentido, que é a Igreja dos Universitários. Legal. E para minha querida família, minha esposa e minhas 2 filhas. Pois é, muito bem. Temos aqui o professor Washington Volse. É o homem do Colégio da Vila Matilde, nosso diretor. Que Deus te abençoe, meu querido. Obrigado por estar aqui conosco novamente. É um privilégio a gente participar desse momento tão especial que é o estudo da lição. Ela é empolgante, trabalha com ensino, né? E eu amo demais a educação adventista e quero mandar um abraço para a educação adventista aqui da Paulista Leste, desse São Paulo, desse Brasil, desse mundo, pessoas que estão nos assistindo. Tenho certeza que a educação adventista é um propósito de Deus que surgiu para ajudar. Então, vai o meu abraço a essa educação e também a minha família, que com certeza apoia esse ministério. Muito bem. Estamos aqui chegando na lição 9, o conflito cósmico. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Professor Washington, pode orar para nós? Querido Deus, nosso muito obrigado, porque o Senhor agora nos permite estudarmos a Tua Palavra e compreendermos um pouco mais da Tua vontade. Que o estudo da lição fortaleça a nossa fé, nos dando sentido e a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que lá na frente, em breve o veremos. Para isso, que Teu Santo Espírito nos conduza neste estudo, abençoe a todos aqueles que estarão ouvindo e estudando. É o que nós pedimos na certeza que somos perdoados em Cristo Jesus. Amém. Amém. Gênesis capítulo 3, verso 15. Verso para memorizar, que na nossa época era verso áureo. Já passou um tempo já, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é a primeira profecia que acontece no Éden. Sim. Falando diretamente de Jesus ali. Exatamente. E eu acho interessante a gente parar para pensar, porque Satanás e Cristo são os personagens principais aí que existem nesse conflito cósmico. Se pudéssemos ver a guerra que está havendo agora aqui entre anjos de Deus e anjos do inimigo, seria algo que muito provável mexeria muito com os nossos corações. E como que a gente pode trazer essa lição de sábado para ser relevante para a nossa vida aqui, no contexto do conflito cósmico? Muito bem. A gente sabe que essa noção de um grande conflito cósmico
ela está presente em muitas religiões cristãs. Muitas denominações já têm essa noção básica, de certa forma, uma visão tradicional. Apesar de, recentemente, algumas denominações acham que essa é uma cosmovisão já ultrapassada. Contudo, a Bíblia nos mostra que essa realidade ela é universal. E nós estamos realmente num grande conflito entre o bem e o mal e que temos que ter ciência disso. A lição propõe 2 pontos básicos. Primeiro, ver as passagens bíblicas que nos ensinam de que esse conflito é real. Não é imaginação da nossa cabeça. A Bíblia mostra esse conflito acontecendo em vários momentos, de maneira clara. E o segundo, qual é a natureza desse conflito? O que é que está em jogo? Como nós podemos entender esse tipo de guerra, uma guerra espiritual? O grande conflito é a essência, talvez, da nossa missão como Igreja Adventista, porque a gente precisa entender o que está envolvido, né? E a Bíblia deixa muito claro isso. Como o pastor Charles colocou, algumas pessoas estão dizendo que essa primeira parte da Bíblia, quando a gente entende da primeira profecia, é apenas uma alegoria. Uma ficção. Uma ficção, e a gente sabe que isso é real. Eu sempre digo que quando você está na escola, você vê o grande conflito acontecendo, na luta entre o bem e o mal. Agora, às vezes nos assusta esse tema do grande conflito, mas a gente precisa entender algo. Não são 2 forças semelhantes nesse conflito. Na realidade, nós temos uma força que é eterna, poderosa e soberana, contra uma força que já está derrotada, mas que ainda tem a sua influência em determinados corações. Então, como eu sempre falo, o grande conflito é a luta pelos corações. E que a gente possa, através dessa lição, entender que o campo de batalha é o nosso coração e que a gente permita, né, Deus, com os seus anjos, nos ajudarem a alcançar essa vitória. É interessante que o grande conflito, como Jesus ele vai apresentando isso através da parábola do semeador, né? Um inimigo fez isso. O bem, ele foi criado por Deus, mas alguém veio e pisou em cima de tudo isso. Plantou a erva daninha, acabou colocando o joio no meio do trigo. E como que a gente pode entender, porque tem muitas pessoas que... o pastor Charles já deve ter feito bastante isso, eu fiz muito também, o professor Walsh também. Quando nós vamos em funerais, a primeira frase que as pessoas dizem foi a vontade de Deus. Na verdade, a morte nunca foi a vontade de Deus. E quando a gente coloca no contexto, quando acontece alguma coisa errada, as pessoas recitam o texto de Paulo, não, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Achando como se fosse um amuleto, né? Para receber uma proteção, para entender que o mal também, de alguma forma, Deus ele está ali corroborando para isso. Como que a gente pode deixar bem claro que todo o mal que existe foi o inimigo que fez, e isso nunca foi o proceder de Deus? Eu acho que vale a pena, pastor, a gente reler aqui o texto da parábola do joio, em Mateus 13, a partir do versículo 24, Mateus capítulo 13, versículo 24, que diz assim: Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então, primeira coisa, Deus semeou boa semente. Eu já estou aqui fazendo a explicação porque o próprio Jesus diz quem é quem nessa parábola. O dono do campo representa Deus. Ele semeou boa semente, não má semente. O texto continua dizendo, verso 25, mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Então, o inimigo foi quem semeou o joio. O joio aqui representa o que há de errado no mundo, o que há de mal no mundo. Então, existe aqui uma espécie de sabotagem com respeito ao propósito original de Deus. E fica claro ainda que Jesus ele vai nomeando, dizendo que o inimigo representa o diabo. E mais ainda, que esse inimigo ele vai ser depois responsabilizado. Então, não precisamos achar assim, tudo bem, foi o inimigo, porque Deus não faz nada. A resposta bíblica é, ele vai fazer. Acontece que existe uma boa razão para Deus não dar um basta agora ao mal de maneira definitiva, porque
tem efeitos colaterais que o autor da lição até menciona, e que Deus leve em conta esses efeitos colaterais para que realmente a solução ela seja a melhor possível. Na resposta da parábola, por que não arrancamos esse joio, já que ele não foi semeado pelo Senhor? A resposta do dono do campo foi, porque há um risco de você prejudicar também o trigo. Então não é hora ainda de arrancar o joio. Então a parábola nos ajuda a entender que Deus acabará com o mal, mas arrancá-lo antes do momento certo vai resultar em danos colaterais irreversíveis que acabariam prejudicando o bem. Por isso nós temos que ter essa, novamente, confiança de que Deus sabe o que está fazendo. Opa! Né? É interessante quando a gente fala da parábola, quando Deus fala do cuidado, do momento de você arrancar o joio, para quem já viu uma plantação de trigo e o joio junto, ele tem que ser colhido no momento certo, porque as máquinas vão fazer as devidas separações para que você de fato retire aquilo que, né, é o trigo daquilo que não é, né, que é o joio, aquilo que não serve, aquilo que não presta. Deus também está agindo e vai agir assim. Então, quando Deus fizer a colheita, Deus ele vai saber, né, separar de fato, ó, este é o trigo e este é o joio. Porque quando você tenta retirar ali o joio com a mão, e eu já fiz isso até para entender parábola, o risco de você puxar o trigo é muito grande mesmo. Por mais que você queira ter cuidado, você pode cometer esse erro. Então, quando o dono do campo, que é Deus, diz isso, ele está dizendo, olha, eu sei o que eu estou fazendo. É que quando a gente olha o grande conflito, muita gente talvez que esteja nos ouvindo vai entender isso claramente. Existe um inimigo, o diabo. O que algumas pessoas não querem acreditar, que isso não é real, que isso é da nossa cabeça, é invencionice humana, a história da carochinha, mas a Bíblia deixa clara que esse inimigo, eu sempre falo, o melhor serviço de atendimento é o de Deus, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Só que esse serviço do mal também funciona 24 horas por dia. Claro que com outro tipo de eficiência, de destruição, de dor, de plantar o medo, a dúvida sobre quem é Deus. E Deus diz assim, olha, fica tranquilo, eu vou cuidar. Mas lembre-se, não é responsabilidade minha. Isso é plantado por alguém que é inimigo das almas e não quer que o bem prevaleça. Então que a gente consiga entender que a ação de Deus é salvadora. Nunca é para separar as pessoas. Pastor Leonardo, só mais um comentário. Duas coisas. Primeiro, é que o pensamento de que Deus tem um plano para nós tem que ser contrabalançado também de que o diabo também tem. Só que enquanto o plano de Deus é para nos dar vida, o do inimigo é de nos dar morte. Então precisamos ter clareza com respeito às intenções de cada um desses seres. Deus, nosso Criador, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Mas o diabo, disse Jesus, só veio para matar, roubar e destruir. Quando você passa a ter consciência dessa realidade do grande conflito, a primeira reação é você andar mais vigilante, não dar brechas. E um outro ponto é que às vezes nós aplicamos essa parábola sobre o tipo de pessoas que compõem a igreja. E talvez eu esteja falando para alguém que está pensando, nossa igreja tem muito joio, viu? Dá vontade de expulsar tudinho. Só que Jesus deixa claro que quem vai fazer essa separação, os anjos serão enviados por ele para fazer essa separação. E temos que ter também noção de que aqueles que nós achamos em nossa avaliação que hoje são joio, pela graça de Deus pode se converter em trigo. E o trigo de hoje tem que ter cuidado para não se transformar em joio. Então, nossa firmeza é sempre da graça de Deus. Então, temos que perseverar até o fim e deixar que Deus faça essa arrumação quando Jesus voltar. E aonde que a gente entra no contexto de domingo, porque existe o trigo e o joio. Jesus ele já explica a parábola do semeador, mas só que ele coloca agora a origem de onde veio tudo isso. Que começou lá no Éden, com a serpente, Satanás tentando enganar os anjos. E como que a gente pode deixar isso de uma forma trazer uma luz bem clara aqui para o pessoal, para compreender a origem todinha do grande conflito na Terra? Talvez a grande indagação para nós adventistas é por que surgiu o mal num lugar tão perfeito. Essa é uma resposta que na lição a gente não vai ser capaz de dar, porque não é a nossa intenção. Mas alguém escolheu o mal, e a gente sabe que Satanás, ao estar na Terra e ao tentar Eva, a gente pode usar até o termo, né, a primeira mentira, a primeira fake news, foi justamente quando ele coloca Eva em dúvida, porque tudo era perfeito, tudo era muito bom. Eu tento na minha imaginação ver algo que seja semelhante ao Éden, mas o que eu consigo imaginar é tudo pós-dilúvio, então eu não consigo tentar
visualizar esse ideal de Deus, mas era algo incrível. Eu fico imaginando o sabor das frutas, a textura das folhas, a beleza das plantas, os animais, o porte, tudo isso estava ali. Mas Eva foi tentada por alguém com uma intenção de destruir, de gerar dúvida. E aí o conflito começa aí, quando Eva se deixa levar por argumentos que expõem o caráter de Deus de maneira contrária. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque esse é um conceito que acontece. Como eu falei, o pastor Charles também já, esse é um serviço que está funcionando e ele quer nos levar para o lado errado. Então que a gente possa ter essa certeza de que Deus criou tudo perfeito. A escolha partiu dele. E nesse grande conflito, ao iniciar aqui na Terra, a serpente é o diabo. A gente precisa ter claro isso. Porque às vezes a gente tenta responsabilizar Deus por algumas coisas das quais ele não tem responsabilidade, que é o livre-arbítrio, que é a escolha. E Satanás ele vai fazer de tudo para nos levar para a destruição. Eu sempre uso essa metáfora para isso, né? Havia um ser humano em cima do muro. E todos os dias, de um lado estava Deus e de um lado estava o diabo. Todos os dias Deus ia e convidava o ser humano para o lado dele. Até que Deus então pergunta nessa alegoria, dizendo assim, e aí Satanás, você não vai convidá-lo para o seu lado? Ele fala, não precisa, porque quem está em cima do muro já é meu. Então no grande conflito a gente precisa ter certeza de que lado que a gente está. Agora, se entendermos que o lado de Deus é o lado certo, vitorioso, e ele o é, e ele vai prevalecer, nós estaremos mais vigilantes, mais atentos, e eu tenho certeza que a gente não vai ser enredado, talvez, tantas vezes como somos, pelas propostas, né, que às vezes são sedutoras, são legais, parecem bonitas, mas no seu fim a destruição que Satanás nos propõe. E quando você coloca esse contexto, eu acho interessante, porque a gente está falando aqui já da parte de segunda e terça, né, entre a origem da terra e a origem do céu, como Satanás ele foi abusado. Quando você entra na parte de quarta-feira, se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo. Mas quem foi o que é dele, esse negócio? Como que Satanás ele toca na questão da independência do ser humano, de ser super independente de Deus, e ele tentando trazer isso a Cristo, né? Como que a gente pode trabalhar esse contexto? Satanás ele atentou no céu, atentou na terra, e atentou no plano da salvação ainda com Jesus. Se ele tentou tudo isso, imagina o que ele quer fazer com a gente, né? Sim. E as pessoas brincam de ser cristãos e se esquecem que Satanás não brinca de ser diabo. Como que a gente pode trazer um assunto relevante para esse pessoal aqui, para o pessoal meditar aqui em nome de Jesus? É bom lembrar que a natureza do grande conflito é uma questão sobre em quem vamos confiar. E essa é uma questão do coração. Normalmente a gente confia naquele que mostra coerência nas suas palavras, nas suas atitudes. É uma pessoa que é digna de confiança. E o diabo lançou dúvida quanto ao caráter de Deus. E essa dúvida foi acolhida no coração dos nossos primeiros pais, no caso de Eva, primeiramente, depois de Adão. E Deus, ele deixou que Eva decidisse, que Adão decidisse, porque, novamente, o livre-arbítrio é o respeito de Deus pela liberdade de escolha. Mas quando o diabo conseguiu enganar os seres humanos, Deus não abandonou o ser humano à sua própria sorte. Deus continuou agindo para resgatar e eliminar essa dúvida quanto ao seu caráter. Então a natureza do conflito envolve uma disputa sobre o caráter de Deus, onde Deus é acusado de não ser um Deus bondoso e de sua lei ser uma lei opressora. E nós vemos que isso já começou no céu, quando Lúcifer, o anjo criado também perfeito, começou a espalhar essa mentira sobre o caráter de Deus. O termo certo para isso Satanás ele é um usurpador, né? Tem até uma novela aí que era Usurpador. Eu vejo esse nome, eu me lembro justamente dele, porque ele quis usurpar, né, das prerrogativas de Cristo, de Deus, e para isso ele faz qualquer coisa. Ele faz qualquer negócio, ele conta qualquer mentira, e a gente tem que entender que no grande conflito essa é a proposta dele. E a gente não pode baixar a guarda, porque senão ele vai nos convencer como convenceu também a Eva e depois Eva e Adão, porque senão a gente vai entender que os argumentos dele são plausíveis. Mas se a gente olhar para a cruz, a gente vai entender que tudo que ele fala realmente é mentira. Então que nesse grande conflito a gente possa ter essa percepção, né, de que a intenção dele é usurpar, é destruir, é fazer o mal, e a de Deus é de salvar.
é de reconstruir, é de abençoar, é de unir. Então que a gente sempre se proponha todos os dias a estar do lado desse serviço, né? Amém. Que é eficiente e é salvífico, que é o serviço de Cristo. E aqui nós vamos entrando na lição na parte de quinta-feira, que estamos chegando no final, que eu quero trabalhar com vocês a natureza do conflito cósmico. Satanás ele vai usar muitas estratégias para enganar o povo. E ele não vai brincar com isso. Como que a gente pode deixar nossos irmãos, nossos professores, nossos alunos alertas sobre aquilo que Satanás ele pretende fazer? Como que a gente pode ter esse alerta, o contexto da natureza do conflito cósmico como um alerta para nós diante de tudo que está ocorrendo? A Bíblia é muito clara quando fala sobre o que podemos fazer em relação a isso, e nós temos que tomar Jesus como exemplo também nessa questão. Como foi que Jesus venceu o diabo? Em Mateus 4, na tentação, Jesus ele foi abordado pelo inimigo e venceu cada tentação respondendo, está escrito. Então, se eu quero hoje vencer as tentações do inimigo, suas investidas, eu preciso estar familiarizado com a palavra de Deus e não apenas memorizá-la, que já seria algo muito importante, mas também guardá-la no coração. A Bíblia diz no Salmo 119, verso 11, que o salmista guardava a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. Então, o primeiro ponto é isso, familiaridade com as Escrituras. Eu temo que muitos cristãos hoje vivem num chamado analfabetismo bíblico. Todo o seu repertório de passagens fica entre Salmo 23, Filipenses 4:13, João 3:16. Esses textos são maravilhosos, porque exatamente serem tão lindos, eles se tornaram os mais conhecidos. Mas a Bíblia, é bom lembrar, ela tem 66 livros. Então, faria muito bem a todos nós gastar um tempo diário meditando nas Escrituras, guardando a palavra de Deus no coração, para nós usarmos a palavra como a espada do Espírito, que diz lá em Efésios 6. E não somente a meditação na palavra, mas a Bíblia também vai dizer em Efésios, para não darmos lugar ao diabo. Ou seja, não darmos brechas. Esse não dar lugar é não abrir áreas de vulnerabilidade, estar em lugares que não deveríamos estar, acessarmos conteúdos que não deveríamos acessar, desenvolvermos relacionamentos com pessoas com as quais não deveríamos desenvolver. Então, há uma série de situações que devemos levar em conta para não permitir que o diabo tenha acesso à nossa vida. Isso já seria de bom tamanho. Eu gosto muito da orientação de Pedro lá, 1 Pedro capítulo 5. Ele diz que a gente precisa estar atento. Ele usa a analogia do leão, né? Que ele é como um leão querendo nos devorar, com fome, nos destruir. E a gente precisa tomar cuidado, permanecer firme. O pastor Charles deu algumas dicas do que a gente deve fazer, porque se nós não estivermos atentos, alertas, ele vai nos vencer porque ele é mais forte. Claro, precisamos lembrar uma coisa. Um dia, o meu pai, antes de falecer, ele disse isso. Por que Deus não destruiu Satanás lá no céu? Não era mais fácil? Não nos teria poupado de tanto sofrimento? Deus poderia ter exercido sim a justiça dele lá. Primeiro que os anjos já, ao olhar para ele, dizem assim, olha, se não fizer o que ele quer, né, o couro come, né, do jeito que a gente imagina as coisas. Então vamos servi-lo. Então, assim, seria um amor por medo, não por entender quem ele é. Então, nesse grande conflito, Deus ele está trabalhando para que a gente entenda o que é justiça e o que é amor, que é o tema da lição, do trimestre todo. A gente precisa entender isso. Essa característica que às vezes a gente não entende. Mas será que uma pessoa que ama, ela exerce juízo? Sim. E isso a lição está deixando claro ao longo do trimestre para a gente. E o grande conflito é justamente isso. É o amor de Deus que nos preserva, mas no final a justiça dele será feita por amor. Então o grande conflito de Deus, inclusive no céu, também por amor a nós e aos outros anjos, Deus não foi aquele Deus carrasco que talvez na nossa percepção fosse mais fácil. Mas Deus, se ele tivesse feito isso, ele poderia inclusive ter feito, né, dentro da sua onipotência, que todo mundo esquecesse. Mas isso o estaria ofendendo, né, porque todo mundo estaria servindo ele por medo ou porque ele tirou a capacidade de liberdade. Então que a gente consiga entender, né, que esse Deus ele é amoroso. E se a gente estiver disposto a nos ligarmos por ele, e o pastor Charles usou um dos versos que eu mais gosto de repetir todos os dias, que é o Salmo 119, 11, porque como eu trabalho com jovens e com os meninos, eles me perguntam isso, né? Como vencer as tentações? E eu recito sempre esse verso. Então, se você guardar a palavra de Deus no seu coração, o Espírito Santo vai te fortalecer.
E aquilo que Moody sempre diz, a gente precisa estar atento, porque atrás sempre de uma grande apostasia há uma Bíblia empoeirada na estante. Então que a gente perceba que as nossas condutas vão determinar de que lado nós estamos. E que a gente esteja do lado que vai vencer. Já venceu na cruz, ele só está fazendo os ajustes finais. E daqui a pouco, como eu sempre gosto da expressão, né? Miguel e os seus anjos retornarão para resgatar os escolhidos, tirar o trigo e separar o joio. Amém. Pode falar, pastor. Só uma observação que eu acho que é importante frisar aqui também. Eu falei de uma arma que é a palavra fundamental, né? E uma outra indispensável é a oração. Jesus certa vez disse assim, ó, esta casta só pode ser expulsa por meio da oração. Então, a oração não é nem uma das armas da armadura de Deus. Ela não é citada como uma das armas em Efésios 6, mas ela é a forma com a qual nós usamos a armadura de Deus. Então, se eu quero vencer no grande conflito, eu preciso ter uma vida de oração sólida. Orar todo mundo ora, mas a questão é quanto da minha vida, quanto do meu tempo eu invisto nisso. E eu sei que muitas vezes a gente luta com oração, com dificuldade de concentração, mas aqui quero dar uma dica a você, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo, nos assistindo. Quando for duro orar, ore duramente. Ore até aprender a orar, se você acha que não sabe orar. Comece pouco, comece, quem sabe, 5 minutos por dia, mas todo dia gaste esse tempo para orar. Marque no relógio se for necessário. Às vezes a pessoa acha que orou muito, quando na verdade não orou nem 2 minutos. Então, para não ter dúvida, marque no relógio. Uma vez eu fiz isso. Eu tive uma experiência que me marcou muito, porque eu tinha muita frustração com respeito à oração. Eu achava que não funcionava, não me concentrava, não via muitos resultados. E eu dizia, mas eu oro tanto. Até que eu pensei, mas será que eu oro tanto mesmo? Eu vou marcar. Eu vou marcar aqui no tempo e já estipulei o tempo. Disse assim, eu vou ficar aqui meia hora para ver se alguma coisa acontece de verdade. Se não acontecer, paciência. Fiquei aqui meia hora. E comecei a orar. Aí você diz, o que é que você falou? Nada. Eu tentei fazer contato. Primeiro me concentrar em Deus. E durante aqueles minutos sozinho no meu quarto, depois de algum tempo eu comecei a experimentar, sentir mesmo a presença de Deus, uma paz tomando meu coração. Aquilo me mexeu tanto comigo que eu fiquei curioso para saber quando é que aquilo estava acontecendo, depois de quanto tempo. E eu olhei e só tinha passado 20 minutos. Eu fiquei muito animado, porque eu disse assim, 20 minutos para ter o que eu estou tendo aqui é muito barato. Porque às vezes eu vou a uma consulta médica, ele sabe que eu estou lá, o médico sabe que eu estou lá, e ele me faz esperar 1 hora, e nem por isso eu vou embora. Eu espero 1 hora, porque eu quero falar com o médico. Então, se para eu ter um contato pessoal com Deus, eu precisar esperar meia hora, eu faço. Eu estou disposto a pagar esse preço. Mas no meu caso, aquele dia, foram 20 minutos para ter uma experiência de comunhão íntima com Deus e me sentir fortalecido. Então, eu quero encorajar você a fazer essa experiência, se você não tem ainda o hábito de orar, de buscar Deus a sós. Jesus fazia isso, você também deve fazer, se você deseja vencer no grande conflito. E onde que eu queria, nesses últimos minutos que nós temos aí 8 minutos aí, a gente se concentrar principalmente nas palavras de Pedro, porque assim, para você conseguir entender esse conceito de natureza cósmica, plano da salvação, plano da perdição que existe, né, de Satanás, a lição ela fala o seguinte: desde o início o plano de Satanás é fazer com que as criaturas creiam que Deus não é justo e amoroso, porque a sua lei é opressiva. Não é de admirar que Jesus se referia a Satanás como mentiroso, pai da mentira. Jesus, por outro lado, ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade e combater as mentiras de Satanás, derrotando em até a última análise, destruindo o diabo e o seu poder. Pedro depois ele começa a falar em 1 Pedro capítulo 1, verso 15, e ele fala assim: mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam também vocês santos e façam tudo o que vocês fizerem em santidade. É fácil a gente tentar ser santo como santo é Deus? Não tem receita de bolo para isso. Uma pitadinha de uma coisa, da outra uma dosagenzinha. Como que a gente pode falar para os nossos professores, para os nossos alunos, nossos irmãos que nos assistem? O que é de verdade você entender o conceito da salvação? Existe o conceito da perdição,
mas você buscar a tua santidade diante de Deus, não olhando por merecimento, porque a gente não tem merecimento algum nessa vida. Os louros não é para nós na vitória. Já foi conquistada essa vitória para nós na cruz. Como o senhor disse, demorou 20 minutos para o senhor entrar na presença do Senhor. Vamos colocar assim? Sim. Não sei se... Sim, tá certo. O senhor foi meu professor de teologia, eu não quero ser herege, tá bom? Para entender o que é estar na presença do Senhor. Por que é tão difícil a gente querer viver uma vida assim? Uma vez, terminando uma pregação numa igreja, uma irmã me abordou e disse assim: sua vida é sem graça. Eu falei: por quê, irmã? Você nunca bebeu, nunca fumou, você nunca fez as coisas erradas, então como é que você pode ajudar alguém? Você não tem experiência para isso. Você não tem moral humana, ela disse para mim, para você ajudar os jovens. Credo. E eu lembro que eu fui para casa e eu fiquei mal. Eu falei: Senhor... Ela então, foi usada. Né? Eu falei: Senhor... Nossa, então, levantou ali. para que eu sirvo? Olha, no outro sábado, eu contei uma história bonita na igreja para eu não ir pregar, convenci um amigo que tinha me convidado, não fui. E fiquei lá 15 dias naquela luta, e um amigo, pastor Enildo, que inclusive é um parceiro aí, e oremos por ele, por favor, e ele olhou para mim e falou: rapaz, olha só para mim. Na realidade, a gente não tem que fumar e beber para entender o quanto o Cristo é bom. A gente não tem que fazer as coisas erradas para entender que há graça. Então ele falou assim: viver os planos de Deus e obedecer aquilo que ele propõe é mais seguro. Óbvio, evidente que eu cometi erros, eu tenho falhas, mas eu quero dizer para quem nos ouve, aos irmãos que estão aí, talvez aqueles que, como eu, que nasceu na igreja, e entenda assim: vale a pena servir a Cristo. Amém. Eu fui um juvenil feliz. Amém. Eu fui um adolescente feliz. Eu posso dizer para vocês, irmãos, que eu cheguei a dormir na igreja como salvador, dormi na escola como aluno. Trabalho para a igreja justamente por entender que essa graça vale a pena. E o que o pastor Charles colocou é verdade. A oração é você tomar esse tempo com Deus, porque Deus toma tempo com você. Amém. E o ambiente muda. Então, que a gente consiga dar esse espaço para Deus, porque Pedro fala que se eu estiver em oração, eu vou resistir ao diabo, e ele vai fugir de mim. Porque quando eu oro, eu não estou simplesmente orando, eu estou permitindo que a ação de Deus, através dos seus anjos, sejam executadas na minha vida. Então, vale a pena ser de Jesus, eu sempre digo isso. Amém. Eu hoje não me abalo mais quando alguém diz isso: qual história, né? Você não pôs o pé na jaca para entender que lá fora é ruim ou é bom. Eu quero dizer uma coisa para vocês: os braços de Jesus são os melhores lugares para a gente estar. Amém. Rapidinho. É o senhor? Eu só queria dizer assim que, depois de meditar uma vez, me veio o seguinte pensamento: a santidade é uma coisa boa. Porque a gente tem, às vezes, um conceito de santidade como se fosse assim, uma tropa de elite, né? Uma pessoa impecável, uma pessoa assim, que não tem nenhum erro. Mas na meditação pessoal, Deus me impressionou dizendo assim: santidade é você estar comigo, é você estar na minha presença. Como ele disse para Abraão em Gênesis 17, verso 1, ande na minha presença e seja perfeito. Então, santidade é uma coisa boa. Não é algo que você conquista, é algo que você recebe. É você receber Jesus no coração. A santidade não é quantos pontos eu estou marcando com Deus, quão perfeito eu fui nessa semana, quanto mal eu consegui evitar. Não. De acordo com a Bíblia, a santidade é fruto do Espírito. O Espírito Santo é quem nos regenera, é quem nos dá uma nova natureza. E aí, pelo poder do Espírito, a gente diz, Romanos 8, a partir do versículo 11, nós podemos mortificar os feitos da carne, mas é pelo poder do Espírito. A gente não deve resistir ao pecado mordendo os lábios. Nossa. Não. Quando o Espírito Santo, pelo seu poder, age em nós, o pecado não nos cai bem mais. É como se fosse uma roupa antiquada. Cafona, é cafona demais, não preciso disso. Ou como se você visse uma vitrine com tanta comida, mas você já está saciado, você acabou de se alimentar. A melhor comida para alguém que está saciado não exerce poder de atração. Então, quando a gente se alimenta de Cristo, que é o pão da vida, ele diz: eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, compensa servir a Jesus. Eu não preciso ficar... Lógico que se eu me afasto de Cristo, a velha natureza ela volta a assumir o comando. Por isso existe um conflito entre a velha e a nova natureza. E a minha parte, se é que eu posso dizer assim,
é permanecer em Cristo. Em termos práticos, é todo dia, com vontade e sem vontade, viu, irmão? Pegar sua Bíblia, ir para um cantinho à parte e ficar ali a sós com Deus. Ali é a verdadeira luta, pelo menos é a minha. A minha luta não é para ser cristão, a minha luta é para não me afastar de Cristo. E muitas vezes minha natureza ela se levanta contra esse compromisso. E eu tenho experimentado, como citando o Woody Allen, ele disse certa vez assim, olha, o Woody Allen não é cristão, até onde eu saiba, famoso cineasta, ele disse assim, 80% da vida consiste em comparecer. Se você quer ter uma vida bem vivida, simplesmente compareça. Há momentos em que eu oro e estudo a Bíblia e eu me sinto no céu. Mas há outros momentos que, mesmo fazendo a mesma coisa que eu fiz no dia anterior, eu me sinto nessa terra, em aridez. Mas eu sei que eu estou no lugar certo. Minha parte não é gerar a vida espiritual, minha parte é ir na direção dela. E se você fizer isso, eu tenho certeza que a fonte vai jorrar, a luz vai brilhar e você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Chegamos ao fim da nossa lição. Que Deus te abençoe. Meus amigos, muito obrigado. Foi uma lição maravilhosa. Podemos tirar muitas coisas para o nosso dia a dia. Semana que vem, as regras de engajamento. Não estou falando de engajamento de rede social, não. É da vida, viu, gente? Você vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Pastor Charles, o senhor pode orar para nós finalizarmos? Sim. Pai querido, nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque por meio de Jesus nós temos acesso à Tua santa presença e podemos desfrutar paz, alegria e todas as outras graças do Espírito Santo. Amém. Obrigado, ó Deus, porque por Tua ajuda nós temos progredido, ainda que temos ainda a natureza caída, mas nos animamos e sabemos que em Cristo somos mais do que vencedores. Amém. A vitória de Cristo no grande conflito é a certeza da nossa vitória. Abençoe cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão assistindo a esse podcast, que o Teu Espírito Santo fortaleça cada um deles para que eles também sejam vencedores em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, chegamos ao fim. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que você tenha uma ótima semana na presença do Senhor Jesus, porque semana que vem vamos para a lição 10. Esperamos por você. Até semana que vem. Que Deus te abençoe e nos vemos lá, se Deus quiser.